231 milhões de tokens XRP desapareceram da Binance. E será que XRP continua nesse movimento ou tem alta forte chegando? Fica comigo que tem análise gráfica e atualização para vocês. E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e vamos falar de XRP. Mas antes, se inscreve no nosso canal e se torne um membro. Você pode se tornar um membro e fazer parte antecipadamente dos nossos vídeos, das nossas lives. A gente sempre vai abrir uma live para você gravando o vídeo, criando a thumb, trazendo as notícias e, lógico, em off, atualizando vocês a respeito do mercado, análise gráfica e análise de ativos toda vez que eu for gravar um vídeo. Então torne-se um membro do nosso canal baratinho, você ajuda o canal e continua apoiando o XRP e outras criptomoedas com informações necessárias. E vamos lá, galera, vamos falar de XRP que neste exato momento, tá? XRP cota $1,38 de maneira muito relevante, muito interessante. Chegou a bater uma máxima de $1,70. E galera, 70% de valorização você teria feito se tivesse comprado XRP lá no fundo, quando a gente falou, galera, o momento é de comprar, nem que for um pouco. Nem que for um pouquinho o momento de comprar, porque preço assim, possivelmente você pode não encontrar, porque ela tá numa região de suporte muito grande, tá? 70% de valorização você teria feito se tivesse vendido aqui no topo, mas tudo bem, faz parte. Todo gráfico tem a sua alta e tem a sua parte corretiva, que é o que tá acontecendo com o XRP, ó. Alta, correção. Pode vir alta aí no caminho? Pode acontecer, vamos fazer a análise gráfica completa já já. Galera, 231 milhões de criptomoedas, né, de moedinhas XRP saíram da Binance aí, né? E galera, isso aqui é absurdo. Isso aqui traz uma perspectiva muito relevante para longo prazo para XRP. Significa que a galera tá segurando o token ao invés de vender. Em vez de mandar para a corretora para vender, eles estão tirando das corretoras, fazendo com que a corretora perca a quantidade de moedas que tem em posse, tá? Ó, se liga aqui, ó. Vamos atualizar para vocês. Baliza tiram 231 milhões de XRP da Binance, é o maior saque em 6 meses, tá? Se liga aqui. O preço do XRP subiu 11% na última semana, acompanhando o movimento de alta das principais criptomoedas. Apenas a Solana e a Hyperliquid registraram ganhos maiores entre as 10 maiores moedas. No entanto, o mercado apresenta sinais opostos. Grandes investidores estão transferindo moedas para fora das exchanges, enquanto os dados dos contratos futuros mostram operadores apostando contra essa valorização. A saída de XRP por grandes investidores atinge o maior nível em 6 meses. Segundo o Dark Fosh, grandes investidores retiraram 231 milhões de XRP da Binance. Essa foi a maior retirada por baleia registrada nos últimos 6 meses, né? Essas saídas superam 335 milhões em apenas um dia, que é a média dos últimos 90 dias, que está próximo dos 40 milhões de fucking dólares, de acordo com os números apresentados pelo analista, tá? Belezinha? O mesmo analista destacou o sinal oposto no mercado de derivativos, onde os operadores apareceram aumentar as suas posições apostando na queda. O volume líquido de ordens a mercado na Binance registrou seu maior desequilíbrio vendedor de 2026, chegando a 96 milhões de dólares. Esse dado sinaliza que vendedores agressivos superaram amplamente os compradores, mesmo com o XRP ultrapassando novamente $1, tá? Galera, a galera tá começando, ao invés de vender token, eles estão segurando, tá? Tem uma parte ali, né, que boas semanas atrás, tava vendendo, como a gente viu na nota aqui agora, mas a gente nota que agora a galera, ao invés de mandar token para a corretora, eles estão retirando token da corretora, tá? O que faz aí, né, com que a base de holders aumente. A galera, ao invés de vender, vai querer fazer lucro. Ao invés de vender, vai querer colocar na carteira para fazer lucro daqui a pouquinho, né? Que é algo importante e interessante. Isso mostra pra gente que esse sinal de rompimento, principalmente do Bitcoin, vamos falar do Bitcoin só para trazer um ensejo legal para vocês aqui, né? O sinal de rompimento da média de 200 do Bitcoin torna-se relevante, né? E a galera começa a apostar em um mercado de touros ao invés de um mercado, né, vendedor, que seria um mercado de urso, ou seja, a saída desse
bear market bem relevante que durou cerca de 200 e alguns dias, né? Se a gente medir aqui, né, em questão de tempo, desde o rompimento da média de 200 para baixo aqui até o rompimento aqui acima, a gente tem 290 dias aí que o bear market durou, né, quase um ano aí de bear market, quase um ano amargando prejuízo atrás de prejuízo, ao invés de recuperar grana. Agora, quando a gente pega a XRP, um gráfico embasado de XRP, né, na própria Binance aqui, a gente tem uma pressãozinha, né, de venda, o que é normal, tá, galera? Porque a XRP subiu 70%, tá? A gente tá falando de 70%. 70% não é brincadeira no mercado de baixa. 70% a galera quer fazer dinheiro mesmo e tá certo, tá? Quem comprou aqui embaixo e vendeu aqui em cima, tá extremamente certo. Aí você vai me falar, pô, Kletter, mas XRP não se vende, XRP guarda pro próximo ciclo. Cada um com sua estratégia, tá tudo certo. Se você tá só comprando e acumulando, maravilha. Mas se a gente tá comprando e fazendo position trade, né? Tá fazendo swing trade, que é um trade de semaninhas ali, position trade, que é trade de alguns meses. Tem gente que tá tentando comprar mais baixo para vender e fazer um lucrinho nesse meio tempo, enquanto o mercado não retorna para os trilhos, né, de alta. É normal, faz parte da estratégia do investidor você tentar realizar lucro, tanto no mercado de baixa quanto no mercado de alta. E agora, Kletter, no seu ponto de vista, XRP, ela vai seguir esse caminho aí de correção, ou a gente pega aí a XRP seguindo o caminho de um pouco mais de valorização, um pouco mais de liquidez? O que você acha no seu ponto de vista? Vamos pegar aqui nesse outro gráfico aqui, a XRP, porque aqui eu tenho um pouquinho mais de indicadores. Vamos pegar no PowerSDT Binance mesmo, não tem problema, tá? Aqui eu tenho indicadores de curtíssimo prazo e indicadores de médio prazo. Vamos analisar no tempo gráfico diário mesmo, pra gente entender o que tá acontecendo. Galera, o fato é o seguinte, ó, vamos só entender qual que é a minha média de 21 dias aqui, tá? 20 dias, show de bola, beleza, já entendi, porque às vezes eu mudo a cor das médias, tá? Então a gente tem a média de 20 dias, né, sendo essa média muito relevante verde, tá? A média de 21 dias, sendo essa médiazinha verde. Eu tenho duas médias extremamente curtíssimas, tá? Que é pra gente analisar e ver perspectiva de curtíssimo prazo, ou seja, no dia, tá? No dia e no decorrer das próximas horas, o que pode fazer o preço da XRP. Neste exato momento, eu ainda continuo com perspectiva bullish, que eu tenho tanto uma média de curtíssimo prazo, que é uma média de um período só apenas, ou seja, a média de um dia, e eu tenho uma média de médio prazo. Eu já dei uma aula a respeito desse indicador que eu personalizei, tá? De acordo com o meu setup aqui no canal, que você pode utilizar para fazer trades de mercado futuros, e você vai acertar quase 90% dos seus trades com essa média, tá bom? Belezinha? Chama-se média dos deuses, né? É uma média que já existe, média tríplice, já existe, só que a gente configurou de acordo com a nossa estratégia, tá? E eu tenho a média de médio período. Você tá vendo que essas duas médias, elas não cruzaram ainda, tá? Elas não cruzaram. Eu tenho uma azul clara, tá? E eu tenho uma azul escuro. Elas estão, ó, uma na pontinha da outra, não tem cruzamento. Significa que se não tem cruzamento, não tem continuidade de queda. Só vai ter continuidade de queda quando houver o cruzamento dessas médias. Não tem cruzamento, não tem continuidade de queda. Belezinha? Então no gráfico diário. Agora quando a gente pega no gráfico de 4 horas, a gente tem o cruzamento dessas médias de forma muito consistente e relevante. Só que a gente tem a média de médio prazo aqui, né? Muito descolada da média de curto prazo e da média de 20. A gente tem um descolamento muito grande. E toda vez que descola muito, ela tende a retornar para essa média, tá? Ó, perceba aqui, ó. Toda vez que descola muito, ó, se liga aqui, ó, descolou aqui, ó. O que aconteceu? Houve um cruzamento de média, ela retornou à média e a pressão de alta foi forte, como a gente nota aqui atrás novamente, tá? Então, eu acredito aqui que, aparentemente, a correção de XRP tá muito próximo do fim pra gente entrar em uma perspectiva de continuidade bullish. Mas, pra gente ter certeza, é óbvio, a gente tem que, no gráfico de 4 horas, a gente tem, não existe a gente tem. Nós temos, no gráfico de 4 horas, que aguardar mais um pouco o cruzamento, novamente, dessa média pra cima.
Cruzou para cima, perspectiva bullish e continuidade alta, né? Continuando cruzando para baixo aqui e as outras médias acompanhando, a gente entra em uma perspectiva um tanto quanto delicada. Porém, no tempo gráfico de 4 horas a gente tem a possibilidade de estabelecer um padrão muito bullish, que é o padrão de fundo duplo, que pode fazer isso aqui de forma muito relevante. Mas e aí, o que você acredita que vai fazer? É alta ou baixa? Eu já dei a minha visão aqui para vocês, né, de que se a gente tiver o rompimento dessa média no 4 horas, é alta. E se a gente continuar, que de fato parece que a gente vai tentar romper essa média novamente, tá? Se a gente romper essa média, é alta. Agora, se a gente não tiver um rompimento, infelizmente, a gente pega um pouquinho mais de correção, mas nada fora do padrão, tá, gente? Nada fora do comum, faz parte do jogo. Não dá pra adivinhar o mercado, mas os indicadores, eles mostram pra gente pra onde eles estão indo. No tempo gráfico diário, a gente tá bullish, não tem rompimento. No tempo gráfico de 4 horas, a gente precisa desta confirmação. Beleza? Deixa aqui nos comentários, XRP é bullish ou XRP é bear market novamente? Deixa aqui que eu quero saber o seu ponto de vista e vejo no próximo vídeo. Valeu!